Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio sempre muito grande a gente poder ter esse tempo de culto, louvor ao Senhor, compartilhar a palavra. É sempre muito bom nós, como irmãos, vivermos em união. É uma bênção a gente poder a cada domingo ver os irmãos, ver quais as lutas, ver o que é que cada um está passando e poder participar da vida um do outro. E esse tempo aqui, ele é muito precioso para a gente também nos encorajarmos e você ser encorajado pela palavra de Deus. A gente hoje está dando continuidade à série de exposições em Hebreus. A gente já está chegando mais próximo do fim da série. Já tivemos aí a maior parte da série exposta, os capítulos, de capítulo em capítulo, a gente veio vendo o que é que o Senhor tem a dizer à igreja dele, como ele falou há muito tempo atrás e ele continua falando hoje para a sua igreja e continuará falando até o dia da sua volta. E hoje nós vamos ter essa reflexão, esse momento no texto de Hebreus. E quero chamar você a colocar seu coração, sua atenção na leitura do texto e depois a gente poder orar e falar do que é que nós vamos tratar aqui hoje. O texto de Hebreus 10, do versículo 32 ao 39, diz o seguinte: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos clamar ao Santo Espírito de Deus para que Ele possa conduzir as palavras que vão ser ditas aqui e também conduzir o seu coração e o seu ouvido para que seja submetido à palavra de Deus. Todos nós aqui sejamos submetidos a ela. Senhor Deus, nosso querido e amado Pai, te louvamos, pois o Senhor é o Deus da palavra. O Senhor é o Deus perfeito, santo, e te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é a fonte de nossa vida, o Senhor é aquele que renova as nossas forças, anima aquele que está caído, e o Senhor mesmo é aquele, Senhor Deus, que nos conduz até o fim, até o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Seja passando pela morte, ou seja vendo o Senhor voltando nos céus. Nós cremos, Senhor Deus, como igreja do Senhor, que o Senhor vai nos tomar para si. Então nos fortalece, Pai, nessa palavra aqui. Somos a Tua igreja e precisamos da Tua voz. Que a Tua voz, Senhor Deus, fale aos nossos corações e transforme, lave, nos purifique, Pai, para que nós possamos ser apresentadas por Cristo Jesus como igreja santa, pura, imaculada na presença do Senhor para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, nós vamos trabalhar a perspectiva desse texto, do capítulo 10, que nos chama a colocar a nossa fé na promessa de Cristo como sendo a única forma de avançarmos em meio às lutas e sofrimentos. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesse texto, e você tem sido estimulado desde o início dessa série pela palavra de Deus a dar passos à frente naquilo que já foi conquistado por Cristo Jesus para você que é filho de Deus. Desde o início, a carta aos Hebreus é um livro que está fortemente chamando os discípulos daquela igreja a não retrocederem, a irem para frente, a permanecerem naquilo que já foi pregado. Não é apenas a carta aos Hebreus que diz isso para nós. Alguns momentos Paulo também faz isso a outras igrejas, assim como Pedro também fala isso a outras igrejas, porque era muito comum nessa época ser tentado a voltar às práticas da antiga aliança, como se eles precisassem, como judeus, numa grande maioria dos discípulos, judeus convertidos a Jesus, como se eles precisassem de algo mais além de Jesus para poder alcançarem a promessa da vida eterna. E nessa circunstância aqui, esses discípulos, eles estão sendo tentados a retrocederem à antiga aliança. Só que o próprio autor, ele fala claramente em mais de um capítulo de que as coisas que foram reveladas na antiga aliança, elas são apenas sombra daquilo que viria a ser, que é a mensagem do Evangelho, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Então, constantemente, desde o início desse livro até meados do capítulo 10 ainda, mais no 9, ele está instando com esses irmãos, de que em Cristo Jesus, os nossos benefícios são muito maiores do que na antiga aliança, que dependia da observância plena da lei. Aqui existe um divisor nesses textos da agora para frente, porque ele já trabalhou de muitas formas e de várias vezes ele trouxe esse assunto à tona. Ele expôs com muita clareza que esses irmãos eles estavam cometendo um pecado que é chamado de apostasia. Esses irmãos, eles estavam abandonando a fé em Cristo Jesus. Em momentos anteriores, nós pudemos ver também, associando a outros textos que o próprio apóstolo Paulo nos traz, de que nós, assim como esses irmãos, saímos com uma facilidade muito grande da direção do Evangelho quando nós iniciamos nossa caminhada pela força do Evangelho, do Espírito, e começamos a andar pela força da nossa própria carne, buscando de outras formas, outros evangelhos para tentar sustentar a nossa fé. Mas esse texto, com muita clareza e com uma forma muito pastoral, esse pastor dessa igreja, ele está lançando para eles o lembrete do que eles deveriam fazer a partir daquilo que eles já vivenciaram em Cristo Jesus. A chamada que ele está dando a esses discípulos, os discípulos dessa igreja, é que eles não retrocedam, mas que eles continuem avançando na direção da relação pessoal com Deus, conquistada e revelada em Cristo Jesus. Ele chama esses discípulos a avançar na realização da vontade de Deus, mesmo que isso seja em meio às lutas, às batalhas e aos sofrimentos que esses irmãos estavam passando por causa da profissão de fé deles. Sim, nós já vimos dentro desse contexto que esses irmãos eles estavam passando por grandes provações, e nós vamos ver um pouco mais a fundo porque ele lista coisas que acontecem com eles. Mas a pergunta que eu quero começar
fazendo a você, fazendo também, nós precisamos fazer, olhando para esse texto. O que é que leva cristãos que estão convictos na sua caminhada, o que é que leva cristãos que já avançaram, já deram passos grandes na caminhada cristã, a retrocederem na fé? O que é que faz, qual é o motivo que nos leva, como levou a esses irmãos, a decidirem por abandonar a fé em Cristo Jesus? E aqui eu quero começar a delimitar uma coisa que os próprios estudiosos falam desse texto. É que esse termo abandonar, ele está direcionado para essa compreensão do retroceder, que é um termo também que o próprio autor usa no texto, mas que nós também podemos pegar um sinônimo aqui, que é uma ideia de estagnar. O retroceder não só na perspectiva de dar passos para trás, mas o retroceder na ideia de parar de avançar. O abandono da fé estava também em ficar, muitas vezes, perplexo com tudo que estava acontecendo, com toda a perseguição que estava havendo, com as perdas que estavam acontecendo, e ficar parado, estatalado, não mais viver aquilo que o Evangelho propõe para os seus discípulos, para aqueles que seguem. Então, o que é que faz com que cristãos convictos, eles retrocedam na fé? A primeira coisa que esse texto nos mostra é que esses irmãos, eles estavam se esquecendo dos dias passados. Observe comigo no versículo 32, que ele diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Esses dias passados, dos dias anteriores que ele está se referindo, ele é delimitado para nós no termo que ele usa mais à frente, depois de iluminados. Essa palavra iluminados é o momento em que, esses irmãos, eles saíram da falta de compreensão do Evangelho, eles saíram daquelas trevas onde eles não conseguiam enxergar a Deus e a vontade de Deus porque estavam ignorantes, obscurecidos pelos seus pecados, e agora iluminados, conhecendo a verdade do Evangelho, abraçando a verdade do Evangelho, a graça do Senhor Jesus, chegando a eles e dando a eles acesso pessoal a Deus. Esse é o momento em que o autor está se referindo. Ele está se referindo ao começo da caminhada desses irmãos, o começo da jornada da vida cristã. E ele inicia trazendo à memória deles, dessa igreja, esse conhecimento que eles receberam de Deus no Evangelho de Cristo e o que é que isso estava produzindo na vida deles. Então, para te ajudar, para nos ajudar aqui a compreender um pouco melhor esse versículo, é como se ele dissesse: lembram quando vocês receberam a verdade do Evangelho, como vocês suportaram pela graça de Cristo grandes lutas e sofrimentos por serem fiéis a Jesus? Vocês lembram disso? Lembra quando você iniciou a sua caminhada? O autor está trazendo à memória de seus ouvintes o quanto que eles já haviam avançado em ter abraçado o Evangelho. Observem, queridos, em dias passados, vocês enfrentavam as lutas e os sofrimentos com mais vigor. Vocês conseguiam sustentar a parada com mais força. Tinha alguma coisa aí no coração de vocês que estava dando mais vigor a vocês. Como esses irmãos, nós também nos esquecemos do que já avançamos em nossa jornada em Cristo. E isso acontece com uma frequência tão rápida quanto aconteceu com esses irmãos. No começo, nós somos mais destemidos ao defender o Evangelho aonde nós estamos. Defendemos o Evangelho com grande força e amor. Estamos mais focados na missão. Porém, ao longo da jornada cristã, tendemos a esmorecer
pelo mesmo motivo que esses irmãos estão esmorecendo e desanimando na caminhada deles. Porque esquecemos de quem somos em Cristo Jesus. E é exatamente isso que esse pastor que está escrevendo essa carta, ele está dizendo à igreja do Senhor Jesus. Lembrem dos dias passados de vocês. Lembrem como vocês estavam correndo como cavalos. Vocês estavam rápidos. Vocês estavam aguentando com força, com virilidade. Vocês estavam abraçando o sofrimento sem medo. E talvez nós, a igreja contemporânea, nós estejamos indo um pouco mais longe em nosso esquecimento. E nos esquecemos que quando chamados por Cristo, nós fomos chamados a sofrer por Cristo. A sofrer pelo nome dele. Sim. Esse lembrete aqui é um lembrete da identidade que nós temos em Cristo Jesus. É um lembrete que ele está fazendo. Não esqueçam da origem de vocês. De onde vocês vieram. Vocês vieram do mestre sofredor. Daquele que não correu para longe do seu sofrimento. Pelo contrário, ele sempre avançou em direção do alvo dele. A cruz. Observa o que é que ele diz. Em Mateus 10, 25. Jesus falando. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Ele está colocando de pé de igualdade aqueles que seguem a ele. Está na nossa identidade como cristãos, discípulos de Jesus, passarmos por coisas semelhantes a Jesus. Observe o que ele diz. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos domésticos. Se ao mestre recebeu, porque caminhou em fidelidade a Deus, na vontade dele, ele recebeu morte de cruz, o que é que vai sobrar para os discípulos dele? Ser como seu mestre, como seu Senhor, está na essência do chamado de cada discípulo. E isso envolve sofrer danos, perdas e perseguições. É isso que o autor está lembrando a esses irmãos. Na identidade de vocês e no chamamento de vocês. No dia em que vocês foram iluminados, vocês foram chamados para abraçarem o sofrimento de Cristo. E isso nos leva ao segundo motivo de estagnarmos na nossa jornada cristã. De muitas vezes pararmos e talvez até mesmo retrocedermos. É o abandonar as lutas e sofrimentos de Cristo. O autor, ele aponta esses sofrimentos que esses irmãos estavam abandonando, que em dias passados eles abraçaram com tanto vigor. Qual sofrimento e lutas esses irmãos estavam vivendo? No versículo 33 ele começa a expor para nós. Que esses irmãos ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. O sofrimento, a grande luta e sofrimento que esses irmãos em Hebreus estavam passando, era o sofrimento de terem as suas reputações manchadas porque seguiam a Cristo Jesus. Esses irmãos, o termo opróbrio é a ideia de vergonha, é a ideia de que eles estavam sendo insultados, eles estavam, o que estava sendo feito com eles era a maledicência, estavam falando mal deles pelo simples fato de seguirem a Jesus e de quererem sustentar a nova aliança e não mais observar os ritos da antiga aliança. E isso trouxe aflição e angústia, porque eles se tornaram objeto de ridículo. Seguir a Jesus era ter uma má reputação. Talvez, como hoje, aqueles cristãos eram conhecidos como pessoas ignorantes e fantasiosos, porque sustentavam uma fé em algo que transcendia o que já era conhecido e aceitável no meio social e religioso deles.
Isso não acontece conosco também? No nosso meio, onde nós trabalhamos, às vezes dentro da nossa própria família, em meio aos relacionamentos, em meio à caminhada e à nossa jornada, nós também não encontramos estigmatização, não tem como essa palavra sair. Estigmatização, meu amor, dá para sair essa palavra? Dá, né? Cadê minha mulher? Ela está ali. Me ajuda, meu amor, você fala assim para mim, ó, quando tiver saindo uma palavra que não dá. Mas em meio a essas rotulações, em meio a essa caracterização em que os discípulos de Cristo tinham na sua distinção, nós também não vivemos coisas parecidas quando nós até mesmo tememos em mostrar a nossa fé e os nossos valores, porque nós temos medo de que a nossa reputação de alguma forma seja mal vista, comprometida. Esses irmãos, eles estavam numa posição de indignidade e de descrédito. Por isso eles estavam sendo aflitos, eles estavam vivendo também angustiados. Muitas vezes retrocedemos na nossa fé por medo de perder as nossas posições sociais, por muitas vezes perdermos nossos relacionamentos, conquistas profissionais, perder nosso próprio ambiente. Era isso que estava acontecendo com esses irmãos. Observa o que é que esses irmãos estavam vivendo a partir aqui do versículo 33. Ele diz: ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Eles não estavam apenas vivendo as aflições pessoais deles, eles não estavam apenas tendo as suas angústias, mas esses irmãos estavam também sendo aflitos por causa da aflição daqueles que andavam junto deles e que estavam tendo as mesmas aflições que eles, as mesmas perdas que eles. Eles estavam tornando-se coparticipantes com aqueles que do mesmo modo foram tratados. Então eles se associaram àqueles que estavam passando pela mesma aflição, mas eles também serviram àqueles que estavam presos por causa do Evangelho. Então, além de si mesmos, eles estavam se ligando àqueles que talvez até em estado pior estavam do que eles. Ele diz no versículo 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, eles fizeram isso, mas por terem feito isso, mas por terem permanecido fiéis ao Evangelho, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Eles estavam passando por desapropriação de moradia e foram tomados os seus bens por serem seguidores fiéis de Jesus. Sim, e essa ideia aqui do espólio, no dicionário grego, é a ideia de roubo. Eles estavam tendo as suas coisas tiradas à força. Eles estavam perdendo espaço aonde eles viviam. E o que mais me impressiona quando eu leio esse texto é que ele lembra esses irmãos que eles estavam passando por tudo isso com alegria. Eles estavam passando da mesma forma que Jesus diz lá no Sermão do Monte, que bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos. Felizes são vocês quando forem perseguidos. Da mesma forma, quando Pedro e João recebem açoites pelo fato de estarem pregando o Evangelho, esses irmãos estavam alegres, porque estavam tendo as suas coisas tiradas e a sua vida tomada, porque eles seguiam fielmente a Jesus. Mas o que é que aconteceu para que esses irmãos em dias passados aceitassem esses sofrimentos com alegria e agora eles estejam desanimados e retrocedendo na fé?
O que é que acontece que esses irmãos começaram a avançar com tanta força, tão destemidos, e agora eles estejam desanimados e retrocedendo? Possivelmente, os discípulos hebreus estavam reavaliando o custo-benefício de caminhar com Cristo Jesus, em permanecer fiéis à nova religião. Sim, porque não deve ser fácil, querido. Nós estamos no mundo ocidental e as perseguições que eu e você recebemos por ser cristãos, ela está num campo muito mais subjetivo. As perseguições que esses irmãos estavam recebendo eram muito mais dolorosas. Eram perseguições muito mais cruéis, por causa do amor que eles tinham a Cristo Jesus. E nós, com muita facilidade, tendemos a, em qualquer situação de privação, de desconforto, nós tendemos a correr dessas circunstâncias. Tendemos a nos afastar, tendemos até mesmo em situações muito menos graves do que esses irmãos, a avaliar se vale a pena mesmo abrir a boca e falar de Jesus aqui nesse ambiente ou não. Por muito menos nós fazemos isso. Então é muito fácil nós percebermos que esses irmãos, na verdade, eles estavam reavaliando o custo-benefício, porque isso é a tendência do coração humano. Fazemos isso quando estamos mais focados no sofrimento do que na superior promessa de vida eterna. É isso que o autor ele coloca como eixo desse texto. Após ele ter feito todo esse lembrete, ele coloca no versículo 35 o porquê que ele está falando disso tudo. Porque ele diz assim, no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Galardão, nós precisamos entender, só um parêntese aqui, como sendo algo fruto da fé e não algo fruto de uma boa caminhada. O autor aqui, ele não está falando de que nós receberemos o nosso galardão porque nós fizemos uma caminhada bem feita, observamos a lei, ou porque nós fizemos por onde receber esse galardão. O texto é bem claro que o justo viverá pela fé. E da mesma forma, aqui nesse texto, ele diz, não abandoneis a vossa confiança, porque é a confiança que tem grande galardão. E o abandono que ele está colocando aqui é o abandono da batalha, que esses irmãos estavam abandonando a caminhada deles com o Senhor. E esse abandono da batalha vem após abandonarmos a nossa confiança em Cristo Jesus, na promessa de que o nosso sofrimento tem grande galardão. Esses irmãos, antes de abandonarem a batalha do Senhor, eles já estavam, na verdade, abandonando a fé deles no coração deles. E é da mesma forma que acontece conosco. Quando colocamos nossos projetos de vida pessoal, familiar e profissional à frente de nossa mais importante atividade como discípulos de Cristo, que é sofrer por causa do nome de Jesus. Fazemos a mesma coisa. Essa palavra, ela nos serve de igual modo. Não abandonem, portanto, a confiança de vocês. Não abandonem como vocês começaram a caminhada. Talvez ele, se estivesse presente com esses irmãos, ele até diria, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que é doloroso permanecer em Cristo Jesus, mas não abandonem a confiança de vocês, porque ela tem grande galardão. Não troquem R$1 milhão por R$10, queridos. Não façam isso. Mas abracem o sofrimento de vocês em Cristo Jesus. Porque o chamado de Jesus para os seus discípulos é um chamado de continuamente abraçar o sofrimento. Em Lucas 9, 23 ao 24, Jesus diz a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Querido, nós não podemos evitar a autonegação, porque isso é evitar o próprio Evangelho. Nós não podemos evitar a nossa cruz, porque isso é evitar o próprio Cristo. E ele diz logo mais nesse próprio texto do capítulo 9 de Lucas, que se negar a ele negará diante do Pai. E quem confessar ele diante dos homens, será recebido lá diante do Pai. Evitar a autonegação e o sofrimento por amor a Cristo nos leva a estagnar na nossa jornada de crescimento espiritual. E por esse motivo que esses irmãos estavam abandonando, ele diz no versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Esses irmãos estavam com carência de perseverança. Eles estavam com carência de ânimo. Eles estavam olhando mais para o sofrimento deles do que para a promessa deles. A promessa que eles já tinham em Cristo Jesus. E o trabalho que o autor aos Hebreus está fazendo é: lembrem, olhem, observem sim, vocês já avançaram bastante, não retrocedam agora. Vocês começaram bem, continuem avançando, porque existe sim um galardão, existe uma recompensa para isso. É promessa de Cristo Jesus. E a pergunta que nos fica para observarmos também nesse texto é como que nós podemos perseverar na jornada terrena que nós temos. Como eu e você podemos permanecer perseverantes nessa jornada. Que existe uma tensão muito grande de não sermos deste mundo, mas de ainda estarmos neste mundo. Sim, essa é uma tensão que eu e você diariamente passamos por ela. Ela nos acorda e nós vamos com ela até o momento de dormir. Se você é seguidor de Jesus Cristo, isso passa no seu coração. A tensão de não ser mais desse mundo, de não ter a identidade desse mundo, mas de ainda estar nesse mundo. Como ser perseverante nessa jornada? O que é que a própria palavra de Deus tem a nos dizer? A primeira coisa que o autor diz e que nos serve para os tempos em que nós temos também e vivemos, ele diz: tenham em vista o patrimônio superior e durável, o galardão prometido por Jesus. No versículo 34, após ele ter dito: aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Por quê? Porque eles tinham em vista, eles tinham a ciência de possuirdes patrimônio superior e durável. Eles estavam passando pelo que estavam passando, por todos aqueles sofrimentos, porque eles tinham em vista o que eles iriam receber para a vida eterna e gloriosa diante do Senhor. Eles tinham em vista de que o sofrimento ia acabar. Eles tinham em vista que toda dor iria acabar. Eles tinham em vista que a maldição do pecado iria acabar de uma vez por todas. Eles tinham em vista a vida perfeita e plena em Cristo Jesus, na presença do próprio Deus. É o próprio tabernáculo na presença deles. Eles não iriam mais precisar, como o autor fala no capítulo 8, que, lembrando do texto de Jeremias, que não iria nenhum irmão precisar que o outro ensinasse e fosse mestre dele, porque o próprio Senhor os ensinará. Ele está lembrando disso quando ele fala: tenham em vista o patrimônio superior e durável de vocês. Nós precisamos, querido, precisamos de mais contentamento com a promessa de Deus. Precisamos esperar com mais paciência o seu cumprimento e não ficar flertando com o mundo para remediar as nossas angústias terrenas. Da mesma forma que esses irmãos passaram por algum tipo de sofrimento, eu e você também passamos.
Passamos porque essa tensão ela faz parte de todo cristão. Se é cristão, se é discípulo de Jesus, passa por ela. E nós precisamos passar por nossas tensões, por nossas dificuldades aqui, olhando firmemente para aquilo que nós já temos e não ficar tentando construir algo paralelo, como se nós pudéssemos garantir algo aqui na terra. Não há garantia aqui nessa terra. Por isso que esses irmãos estavam avançando com tanta força, mesmo quando perdiam seus bens, mesmo quando tinham espoliados aquilo que eles tinham como patrimônio. Nós, da mesma forma, precisamos nos contentar, olhando para frente, para o alvo da gente, olhando para aquilo que nós já temos garantido em Cristo Jesus, e permanecer pacientemente por esse tempo que vai chegar. O texto de 2 Coríntios, Paulo nos diz, no capítulo 4 ao 17, 18, ele reforça essa ideia para nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação, observe, querido, é leve e momentânea tribulação. Ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É incomparável o que eu e você receberemos na glória. É incomparável. Não dá para a gente ficar flertando com as coisas aqui desse mundo, porque elas não têm como se comparar. Não dá para a gente querer viver uma vida dupla, onde a gente tem uma vida mundana e uma vida cristã. Não dá. Nós precisamos ser pessoas que não são do mundo, então nós pagamos o preço por não sermos do mundo, mas estarmos no mundo ainda. Isso envolve privações, querido, isso envolve você perder posições, isso envolve você deixar muitas vezes de avançar, por exemplo, na sua vida profissional, porque você vai preferir ser fiel ao Senhor, porque você não vai mentir para conseguir algo a mais, porque você não vai dar um jeitinho para conseguir ter um pouco mais de conforto. Deixa eu dizer uma coisa para você e que diz para mim também. Nós não fomos chamados por Cristo Jesus para que nesse momento de tribulação a gente tenha algum tipo de conforto. É como se um soldado que estivesse em frente de batalha, ele disse assim, rapaz, quer saber, eu vou encostar minha arma aqui, vou me esconder aqui um pouquinho. Vou deixar aqui a poeira baixar um pouquinho, quando a turma começar a parar de atirar, eu dou uns tiros aí para cima e continuo. Não tem essa negociação. Eu e você fomos chamados para nos dedicarmos plenamente ao Evangelho. E isso envolve sim perdas. Ele continua, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso não significa que você tem que pegar as suas coisas, pegar a sua vida, seus projetos e jogar eles no lixo. Isso significa que eu e você precisamos submeter o nosso desejo, aquilo que nós construímos, os nossos projetos, ao que é mais importante. Como discípulos de Jesus, pagarmos o preço por anunciarmos esse Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho e com a proclamação do Evangelho. Custe o que nos custar isso. Talvez essa batalha com você, ela comece dentro do seu coração, como muitas vezes ela acontece primeiro no meu coração. Talvez você não seja uma pessoa que tenha tanta facilidade de testemunhar aos de fora verbalmente. Mas deixa eu dizer a você, querido, toda dor e tudo que você passa, porque você está sendo fiel a Cristo Jesus em anunciar o Evangelho aonde você está, é por enquanto. Isso tem que dar ânimo para o nosso coração. Isso tem que fazer que a gente produza a 100 por 1, como a parábola nos diz. É caminhar olhando para as coisas que não se veem, porque elas não são terrenas. E é justamente por isso que é bom. Porque não está aqui na terra. Porque o que está na terra vai acabar. Não perece. E nós precisamos, como esses irmãos estavam sendo chamados, lembrem do galardão que vocês têm, lembrem da propriedade superior e durável que vocês têm.
Assim nós permaneceremos perseverantes nessa vida terrena. Mas por último, querido, o autor está trazendo aos discípulos daquela igreja, dizendo para eles: fixem os olhos na promessa da vinda de Cristo. A promessa é garantida porque Ele garantiu que voltaria. Muitos de nós, às vezes, podemos sentir e ter a sensação de que o sofrimento ele nunca acaba e parece que nunca vai acabar. Me parece, eu sou novo, eu tenho só 29 anos, mas me parece que quanto mais tempo a gente passa aqui nessa terra, mais a sensação de que está demorando a volta de Cristo aumenta. Porque o peso vai aumentando. A gente vai sentindo cada vez mais. Antes eu conseguia correr 20 voltas na jaqueira, agora eu só corro 2. Tô brincando, tá, gente? Se eu me esforçar muito, eu corro 2,5. Porque o peso vai aumentando. E parece que o sofrimento da gente ele só aumenta. E quanto mais o sofrimento da gente aumenta, mais fica difícil de acreditar que a gente vai ter alguma coisa boa para a eternidade. Parece que quanto mais demora o dia em que a gente vai se encontrar com o Senhor, mais aflição e angústia passa no coração da gente. Mas o que essa palavra está trazendo para nós é que nós devemos permanecer firmes na confiança da promessa de Cristo Jesus que Ele voltará. O autor ele faz uso aqui nesse momento, no versículo 37, de um texto lá de Abacuque. Ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Na carta de Pedro, Pedro fala àqueles que estavam julgando demorada a volta de Cristo, lembrando que um dia para Deus é 1000 anos, e é como se fosse 1000 anos um dia para Deus. Ele lembra que o Senhor, se Ele não voltou ainda, é porque tem pessoas ainda para se arrependerem e voltarem para Ele, tem filhos a serem resgatados. Então Ele não tarda, querido. Ele não tarda porque Ele está salvando pessoas aqui dessa terra para a vida eterna. E nós, como discípulos de Jesus, fomos chamados para ser participantes exatamente dessa obra. Precisamos sim nos engajar, permanecer firmes, mas só conseguimos perseverar nessa doutrina, nessa verdade, quando nós fixamos os nossos olhos na volta de Cristo. Porque é a única esperança que eu e você temos. Por mais que eu e você, nos nossos corações corruptos, desesperados, nós tentamos encontrar aqui nessa vida alguma coisinha que possa nos dar alguma esperança, algo que possa nos fazer assim, nos sentir um pouquinho melhor diante dos nossos sofrimentos. Só tem uma coisa que pode de fato trazer vida e ânimo para o nosso coração. É a verdade, que aquele que nos chamou voltou aos céus e disse: eu voltarei para buscar vocês, a minha igreja. E no versículo 38 ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Queridos, os frutos de piedade que eu e você podemos produzir, eles só podem vir porque nós temos fé. A fé na promessa de Cristo é a única forma de eu e você permanecermos avançando em meio às lutas e sofrimentos. A fé em Cristo Jesus é a única forma de eu e você não retrocedermos. Porque como o próprio autor diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Desculpa, li errado. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem, querido, para a perdição. E nós não retrocederemos.
Nós não estagnaremos no nosso avanço, mesmo em meio aos sofrimentos, se nós permanecermos na fé. O seu e o meu galardão, ele não é conquistado pelas boas coisas que eu e você podemos fazer. A caminhada com o Evangelho é uma caminhada de fé. Fé de que Cristo Jesus, ele já nos deu tudo que nós precisamos para a nossa eternidade. Mesmo que eu e você ainda passemos pela morte aqui nessa vida. Que essas palavras, querido, possam trazer vida para a sua caminhada, possam trazer ânimo, porque a verdade é que nós falhamos, sim, nós retrocedemos e muitas vezes estagnamos. Mas um filho de Deus, ele jamais abandonará a fé, porque a salvação é obra de Cristo Jesus. E isso tem para nós um eterno peso de glória em permanecermos firmes. Nós temos uma vida a ser vivida com o Pai eternamente. Siga em frente, avance, não pare. E que o Senhor nos abençoe, nos traga esse ânimo em meio aos nossos dias, onde de fato a batalha é travada. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos.